Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje a Santa Mãe Igreja celebra um dos homens mais importantes da fé católica, Santo Ambrósio de Milão, mestre, um grande catequista, um grande doutor da Igreja, onde a sua teologia é um primor, é uma das grandes obras de artes da teologia católica, onde Santo Ambrósio, como um exímio pregador, um homem de Deus, buscou catequizar os seus fiéis com muita presteza, com muito zelo e com muita dignidade. Santo Ambrósio vivia em uma época em que a teologia do sacramento do batismo e do sacramento da penitência era muito diversificada do que é hoje. Por quê? Porque naquela época a pessoa se convertia ao cristianismo, mas com medo de pecar, deixava para ser batizado no final da vida. E Santo Ambrósio, sendo um cristão convicto com sua fé, Santo Ambrósio ainda não tinha sido batizado. Morre o bispo da diocese de Milão, ele era prefeito da província, e todo aquele povo ali aclamou que não tinha outro homem naquela região ali que pudesse assumir o bispado de Milão, senão Ambrósio. E no rol de uma semana, Santo Ambrósio foi batizado, ordenado diácono, ordenado padre e ordenado bispo, para conduzir aquela sede diocesana, deixando de ser um exímio político para ser um exímio pastor do povo de Deus. E Santo Ambrósio se destacou pela sua espiritualidade litúrgica, de tal modo que ele desenvolve um rito próprio da missa, chamado rito ambrosiano, que até hoje existe na Igreja Católica, e é um rito local da Arquidiocese de Milão, que é a maior arquidiocese da Itália, depois da Diocese de Roma. E Santo Ambrósio ali desenvolve um jeito peculiar de celebrar a sua missa. Eu tive a alegria, o privilégio e a dignidade de, no ano de 2009, estudar esse rito. Tive a alegria de lá comprar um missal e de lá, naquela catedral, comprar o meu cálice da minha primeira missa. E conheci a espiritualidade, e conheço a espiritualidade desse rito ambrosiano, que até hoje está de pé na Igreja Católica, há mais de 1.600 anos, que se celebra a missa daquele jeito lá, com tanta solenidade, com tanta dignidade, com uma catequese tão bem apurada, a converter os corações e chamar as pessoas a uma verdadeira mudança de vida. E falando em mudança de vida, nós fazemos uma deixa com o Evangelho de hoje, onde o próprio Senhor, através de Mateus, vai nos dizer que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O que é isso, minha gente? Isso aqui é a gente compreender que existe um pecado de presunção, onde muitas vezes nós pensamos que basta abrir a boca e se dizer de Deus, porque vai na igreja, reza aqui, reza acolá, e já se pensa que já se alcançou a salvação. E lá fora faz tudo errado, e lá fora se vive de um modo totalmente errado. Então, não é simplesmente abrir a boca e chamar o Senhor, não é simplesmente abrir a boca e se dizer de Deus.
porque nem muitos que assim falaram não entrarão no reino de Deus. E isso muitas vezes causa um espanto para quem estuda a Sagrada Escritura, de ver uma palavra de autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito das pessoas que se apresentam como religiosas, mas vive uma vida à revelia da fé. Como aquelas pessoas que vêm à igreja, escutam a palavra, estão dentro das pastorais, dos movimentos, mas a vida lá fora é uma tragédia. A família fracassada, o casamento fracassado, o comportamento escandaloso, um modo de ser não digno de alguém de fé, uma pessoa lá fora não temente a Deus e que vive com a presunção de que eu vou à igreja e está tudo quites com Deus. Não. É preciso que nós católicos compreendamos que não é só abrir a boca, que não é só dizer a Deus nosso Senhor que é de Deus, mas é preciso ser no dia a dia das nossas vidas. É impressionante, meus irmãos e minhas irmãs, o mundo em que nós vivemos, as maquinações do demônio, as situações do diabo, muitas vezes tentando destruir as pessoas por um ódio muitas vezes tão mortal que não sabemos de onde vem. E é preciso que nós católicos compreendamos e tenhamos norte, que somos de Deus e que devemos ser conduzidos por Deus, que não é do jeito que a gente pensa, que não é do jeito que a gente quer, mas deve ser do jeito que Deus nosso Senhor deseja. É por isso que na segunda parte do Evangelho hoje, nós vemos nosso Senhor aqui falando com muita presteza, que é preciso construir a nossa vida, construir a casa na rocha que é Cristo, alicerçar a nossa vida na rocha que é Cristo. E aqui está o grande segredo do bem viver, como cristão, católico, temente a Deus. Será que eu, enquanto cristão, eu estou construindo a minha vida, tendo por rocha Jesus Cristo, tendo por base nosso Senhor? Será que eu, enquanto cristão, sou de verdade alguém que luto para viver no dia a dia da minha vida a fé genuína e piedosa que nosso Senhor nos deixou? Ou eu digo, ou eu mostro aos outros que vivo essa fé, mas no âmago do meu ser eu não vivo essa fé, mas o meu comportamento não condiz com o ser de Deus, com o ser cristão? Será que eu, enquanto cristão, sou capaz de fazer maquinações contra outra pessoa para destruir, pensar mal? Será que eu, enquanto cristão, estou alicerçando os meus projetos, os meus sonhos, na rocha que é nosso Senhor Jesus Cristo? Será que eu já aprendi a carregar a minha cruz para me salvar? Ou será que eu, enquanto cristão, renego a cruz, abandono a minha cruz e quero viver a minha vida segundo os meus critérios? Olha, eu digo a vocês assim, tem 20 anos que eu estou nesse mundo religioso, por trás do altar, primeiro como formando, depois como formado, e ainda não estou pronto me formando dia a dia. Mas ainda como sacerdote, como padre, mesmo conhecendo as artimanhas de Satanás, eu ainda me escandalizo com a maldade que reina no mundo. Eu ainda consigo me escandalizar com a astúcia do inimigo a destruir pessoas,
ministros de Deus, a destruir matrimônios, a destruir vidas, porque é o único objetivo dele. Como ele não pode com Deus, ele vai atingir a quem Deus ama, que somos nós. Eu ainda consigo ficar muitas vezes estupefato assim, olhando as dificuldades, os problemas que a vida nos impõe e as artimanhas de Satanás. E muitas vezes a gente para e diz: é pior do que a gente imagina, é pior do que aquilo que a gente consegue conceber. Então é importante, meus irmãos e minhas irmãs, que nós busquemos todos os dias das nossas vidas alicerçar as nossas vidas em Cristo Jesus, lutando contra as artimanhas de Satanás, lutando contra, muitas vezes, aquilo que a gente sabe que não é bom para nós e somos tentados a cair. É importante que nós, católicos, lutemos para salvar a nossa vida e lutemos também para salvar aqueles que Deus nos confiou, a nossa família, porque é nossa obrigação enquanto cristãos. E assim, e construindo a nossa vida na rocha firme que é Cristo Jesus. E assim, e construindo a nossa vida, tendo por norte a palavra do Evangelho e tendo como fortaleza a Sagrada Eucaristia, a nos conduzir santamente para o céu. Que Deus nosso Senhor nos abençoe, que Deus nosso Senhor nos proteja, que Deus nosso Senhor nos guarde de todo o mal. Uma das coisas que eu costumo sempre dizer às pessoas, quando as pessoas dizem assim: benção, Padre, eu sempre digo: Deus te guarde. Sempre que alguém me manda alguma coisa no WhatsApp, alguma conversa, alguma coisa, perguntando alguma coisa, sempre que eu termino, eu sempre digo: Deus te guarde. Porque nesse mundo em que nós vivemos, nós devemos todos os dias rezar com muita fé as últimas palavras do Pai Nosso: livrai-nos do mal. E por isso que eu sempre digo: Deus te guarde. De quê? Da maldade do inimigo, que quer o tempo todo nos destruir, que quer o tempo todo acabar conosco, não por ódio a nós, mas por ódio a Deus. E como não pode com Deus, tenta conosco. Então vamos construir a nossa vida nessa rocha que é Cristo Jesus, para que possamos ficar de pé, para que possamos de verdade todos os dias lutar pela nossa santidade e assim, com a graça de Deus, alcançarmos um dia o céu. Que Santo Ambrósio, esse grande doutor da Igreja Ocidental, nos ajude e interceda por nós, pelos pastores da Igreja. Ele que foi um exímio bispo, um bispo tão digno, interceda pelos bispos do mundo inteiro e de um modo todo particular pelo nosso bispo diocesano, Dom Roberto José, para que Deus nosso Senhor dê a ele sempre o norte necessário para ele nos conduzir a todos na caminhada rumo aos céus. Vamos ficar de pé e vamos juntos